Nunca em palavras, atos ou pensamentos, enquanto estava com ele, extraí minha tristeza nem para mim mesmo. A máscara do auto-engano não era mais uma máscara, fazia parte de mim. A noite a retirara, desnudando a verdade sufocada por baixo. Mas sob ela havia apenas eu mesmo para ver, e quando o dia raiava, a máscara voltava ao seu lugar por conta própria. Esses pensamentos passavam por minha mente perturbada, enquanto eu jazia doente, mas estavam completamente emaranhados com visões de criaturas brancas, pesadas como pedras rastejando pela bacia de Boris, pela cabeça de lobo no tapete, espumando pela boca e atacando Genevieve, deitada, sorrindo ao seu lado. Pensei também no rei de amarelo envolto nas cores fantásticas de seu manto, esfarrapado e naquele grito amargo de Cacilda. Não sobre nós, ó rei, não sobre nós. Exaltado, lutei para afastar o pensamento, mas vi o lago de Raleigh, raso e imóvel, sem ondas ou vento para agitá-lo. Vi as torres de Carcosa atrás da lua, Aldebaran, as Íades, Halar, Astur, todos pairavam através das fendas entre as nuvens que adejavam e ondulavam, ao passar como os retalhos ornamentados do rei de amarelo. Em meio a tudo isso, persistia um pensamento são. Não importava o que mais estivesse passando por minha mente, desordenada. Nunca havia hesitação de que minha principal razão para existir era cumprir alguma exigência de Boris e Genevieve. Que obrigação era essa? Sua natureza, isso nunca ficou claro. Às vezes, parecia ser proteção. Às vezes, apoio durante uma grande crise. O que quer que parecesse ser naquele momento, seu peso caía todo sobre mim, e nunca estive doente ou fraco demais para responder com toda a minha alma. Sempre havia multidões de rostos à minha volta, a maioria estranho, mas alguns deles eu reconhecia. Boris entre eles. Depois eles me disseram que isso não poderia ter acontecido, mas eu sabia desde que ele se debruçou sobre mim. Era apenas um toque, um eco distante de sua voz. Depois as nuvens voltavam a tomar meus sentidos e eu o perdia. Mas ele esteve ali e se debruçou sobre mim pelo menos uma vez. Finalmente, certo dia de manhã, acordei e vi a luz do sol iluminando minha cama e Jack Scott lendo ao meu lado. Eu mal tinha forças para falar, nem conseguia pensar e muito menos lembrar, mas sorri ligeiramente, quando os olhos de Jack encontraram os meus. E quando ele pulou de pé e perguntou ansioso se eu queria alguma coisa, consegui sussurrar. Sim, Boris. Jack se aproximou da cabeceira de minha cama e se inclinou para arrumar meu travesseiro. Não vi seu rosto, mas ele respondeu de todo o coração. Você precisa esperar, Alec. Está fraco demais para ver, Boris. Esperei e fiquei forte. Em alguns dias eu seria capaz de ver quem quisesse. Mas enquanto isso, pensei e me lembrei. Quando todo o passado ficou claro outra vez na minha mente, não duvidei mais do que deveria fazer quando a hora chegasse. E tive certeza de que Boris chegaria à mesma decisão. No que dizia respeito apenas a mim, eu sabia que ele, assim como eu, teria agido da mesma maneira. Não perguntei por mais ninguém. Nunca perguntei porque não recebi mensagem alguma deles. Porque de agora em diante estava deitado esperando e ficando mais forte. Nunca ouvi o nome deles. Preocupado com minha busca pelo modo certo e com minha luta sem forças, mas determinada contra o desespero, simplesmente aceitei a reticência de Jack, acreditando que ele estivesse com medo de falar sobre os dois para que eu não me rebelasse e não insistisse em vê-los. Enquanto isso, perguntei-me repetidas vezes como seria quando a vida recomeçasse para todos nós. Retomaríamos nossas relações exatamente como eram antes de Genevieve adoecer? Boris e eu olharíamos nos olhos um do outro e não haveria rancor, covardia ou desconfiança? Eu estaria novamente com eles por algum tempo, na querida intimidade de seu lar, e então, sem pretexto ou explicação, desapareceria de suas vidas para sempre.
Boris saberia. Genevieve, o único conforto era que ela nunca saberia. Enquanto pensava no assunto, parecia que eu havia descoberto o significado daquela sensação de obrigação que tinha persistido por todo o meu delírio. E a única resposta possível para ela. Então, certo dia, quando eu estava quase recuperado, pedi que Jack se aproximasse e disse: Jack, quero falar com Boris agora mesmo e dar os meus mais cordiais cumprimentos a Genevieve.